Olá pessoal, nós vimos na aula passada sobre o assunto conversão de taxa e tempo, que foi explicado inclusive que é um pré-requisito necessário para o estudo do juro simples e composto. Nunca pode acontecer no cálculo de juro simples ou juro composto de que a taxa e o tempo não estejam correspondendo, né? Então é necessário que se a taxa estiver ao mês, o tempo também deve estar em meses. Se a taxa estiver ao ano, o tempo também deverá estar em anos. Resumindo, ambas devem estar correspondendo. Juro composto vai necessitar desse conhecimento, como foi comentado, e é o seguinte: o que vem a ser juro composto? É o regime de juro, né, em que cada período é calculado sobre o montante. No juro simples, o montante ele é calculado repetidamente, né? A taxa, a cada período, ela vai se acumulando, né, o juro em cima somente da taxa. Então, por exemplo, aqui, a taxa sendo de 2%, em 6 meses eu vou acumular 2%, mais 2%, mais 2%, mais 2%, 6 vezes. Então, acumula 2% vezes 6, que vai dar 12%. No regime de juro composto, perceba aqui como é a fórmula. O juro vai ser calculado em cima do montante do mês anterior. Então, não vai ser apenas você repetir a taxa tantas vezes quanto for o tempo. Então, aqui é a fórmula do montante, que vai ser o seguinte, ó, nem fornece a fórmula do juro, né? É a fórmula já do montante. A juro composto é o capital mais 1 vezes a taxa elevado ao tempo agora. E vamos para a legenda bem aqui, ó. O C vai significar o capital, é semelhante aos elementos do juro simples, né? Então, o C aqui vai ser o capital, o M vai ser o nosso montante, o I corresponde à nossa taxa, o T corresponde ao nosso tempo. Também alguns livros adotam aqui no lugar da letra T, adotam a letra N de navio para representar o tempo, tá? Então, mas é uma questão só de estética. Comparando aqui juro simples com juro composto, nós temos a seguinte situação: em menos de um período, o juro composto vai acumular o montante menor do que o juro simples. Perceba bem aqui, essa linha reta vai corresponder aos valores do montante a juro no regime de juro simples. Então, aqui é um valor que vai crescendo linearmente, né, ao longo do tempo. E o montante de juro composto, ó, no período aqui menor que uma unidade, ele vai ser no valor, o montante é menor. Quando chega o período 1 unidade, o valor do montante a juros simples é igual ao valor dos juros do montante a juro composto. No entanto, ó, após 1 unidade do período, o montante a juro composto vai crescendo em escala exponencial. Então, o valor do montante após 1 unidade vai ser sempre maior que o montante no mesmo período a juro simples. Então, vamos verificar aqui algumas questões relacionadas a juro composto. Então, aqui a primeira questão fala o seguinte, ó: Márcio depositou R$8.000 em poupança para investimento a uma taxa de 1% ao mês durante 10 meses. Então, calcule o montante obtido no final do período em regime de, letra A, juro simples, e letra B, pede para fazer o mesmo cálculo, só que a juro composto. E há uma informação bem aqui, ó: considere 1,01 elevado à 10ª potência como sendo igual a 1,1046. Então, vamos verificar aqui onde essa informação vai ser necessária. Então, vamos responder aqui o item A. O item A pede aí o montante em regime de juros simples. Então, o montante vai ser igual aí ao capital mais o juro. E aí, ó, o capital eu sei que é R$8.000 e o juro ainda não foi fornecido nessa questão. Então, eu posso, com base nos dados da questão, calcular o valor do juro, né? Lembrando aqui, o juro vai ser igual ao CIT, capital, vezes taxa, vezes tempo. Então, o juro, para responder a letra A, vai ser 8.000, que é o valor do capital. A taxa
perceba o seguinte, vamos verificar aqui, ó, a taxa é 1% ao mês e o tempo também está em meses, então eles estão correspondendo. A taxa é 1, só que eu não vou escrever aqui o valor 1, eu vou escrever 0,01, que é 1 dividido por 100. Eu não devo colocar aqui a taxa com o valor de porcentagem, sim considerando em decimais. E o tempo é 10 meses. O juro vai ser igual aqui a 0,01 vezes 10. Primeiramente vamos calcular esse valor bem aqui, ó. Eu vou repetir o 8.000 e vai dar aqui 0,1. E agora, ó, o juro vai ser 8.000 vezes 0,1, que vai dar R$800. E agora, pessoal, voltando para a questão, ó, ela pede o seguinte, calcule o montante. Então é o seguinte, ó, montante é capital mais juro, então item A, o montante é 8.000 mais 800. No item A, então, o montante é R$8.800. Esse aqui é o valor do montante a regime de juros simples, né, que é o item A pedido. E vamos calcular agora o montante a regime de juro composto. O montante, ó, como a fórmula foi vista anteriormente, ó, é o capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, o montante aqui é o valor de 8.000 vezes 1 mais 0,01, que é a mesma taxa que vamos comparar aqui, e elevado à 10ª potência, né? Lembrando que a taxa está ao mês e o tempo está em meses também. Então, por essa razão, eu não necessitei converter nenhum valor. Então, montante. A prioridade, para quem não lembra, vai ser a potência. Então, é 8.000 vezes o 1 mais 0,01 é igual a 1,01 elevado à 10ª potência. Então, olha aqui, ó, essa informação bem aqui, ó, foi fornecida. Ó, considere o 1,01 elevado à 10ª potência é igual a 1,1046. Então, eu vou substituir, ó, no lugar de 1,01 elevado à 10ª, eu vou substituir o valor fornecido lá. 8.000 vezes 1,1046. E agora, para finalizar, eu devo multiplicar bem aqui, ó. Para tentar facilitar aqui esse cálculo, eu vou fazer a seguinte situação. Ó. Aqui eu tenho o valor em decimal. E, geralmente, para quem tem dificuldade com matemática, multiplicar por número decimal é uma situação chata. Então, ó, vamos tentar aqui facilitar a situação de vocês. 8.000 é a mesma coisa que 8 vezes 1.000. E aqui repete o 1,1046. Então, primeiramente aqui, ó, eu vou multiplicar o decimal com o múltiplo de 10, no caso 1.000. Toda vez que eu multiplico aqui um decimal por múltiplos de 10, é o seguinte, ó, o número de zeros vai fazer aqui sair casas após a vírgula. Então, eu tenho 3 zeros aqui no 1.000, não é isso? Então, eu vou repetir bem aqui, ó, 1,1046 vezes 1.000, primeiramente. Então, o resultado vai ser o mesmo 1,1046. No entanto, ó, como eu tenho 3 zeros aqui, ó, é como se eu estivesse andando aqui 3 casas passando a vírgula. 1, 2, 3. Então, o resultado de 1,1046 vezes 1.000 vai ser 1, no caso vai ser aqui 1.104,6. Então, eu vou ter bem aqui, ó, toda vez que eu multiplico um decimal por um múltiplo de 10, eu posso usar esse conceito aqui de andar com as vírgulas, né? Então, vou ter aqui, então, 8 vezes 1, que é 1.104,6. E agora, ó, a meu ver, fica mais fácil esse cálculo aqui, né? Eu posso multiplicar o 8 vezes 1.104,6 e obter o valor do montante. Multiplicando aqui, ó, 1.104,6 vezes, ó, o 8, vamos verificar o resultado. 8 vezes 6 é 48, sobe 4. 8 vezes 4 é 32, com 4 é 36.
8 vezes 0 é 0 com 3. 8 vezes 1 é 8. E 8 vezes 1 é 8. Aí percebamos aqui o seguinte, ó, quantas casas agora estão após a vírgula? Apenas uma. Então, eu vou botar aqui uma casa após a vírgula. E o resultado do montante, então, é R$ 8.836,80. Então, esse aqui é o valor do montante em regime de juro composto. Agora, vamos comparar aqui a situação. Ó. Perceba ó, que o período é o mesmo. Ó. No mesmo período, em regime de juro simples, nós tivemos aqui R$ 8.800 de montante. E em regime de juro composto, no mesmo período, nós tivemos o juro aqui em R$ 36 a mais, basicamente aí, né? Então, essa aqui é a ideia, né? Em regime de juro composto, sempre você obtém um valor maior do que se fosse em regime de juro simples. E esse, inclusive, é o regime adotado pelos bancos, né? Os bancos cobram juro sempre considerando o juro composto e não o simples. Vamos verificar aqui uma questão 2. Calcule o valor do rendimento de uma aplicação de R$ 5.000 em regime de juro composto, numa taxa aqui de 2% ao semestre e durante 18 meses. Então, essa questão, se você perceber aqui, ó, de cara, ó, a taxa está ao semestre e o tempo está em meses. Então, nós devemos aí fazer uma conversão de um dos dois. Normalmente, é mais fácil você converter o tempo para a mesma unidade que for a taxa. Existem casos que são exceções, mas olha só, o que nós vamos fazer aqui? Vamos verificar a conversão do tempo. Então, vamos botar aqui os dados. Então, o capital aqui é de R$ 5.000. A taxa é de 20% ao semestre. Eu vou botar aqui a sigla AS, representando ao semestre. Lembrando que para fazer o cálculo, eu não posso botar o valor 20. Eu tenho que converter aqui para decimal. Então, é 0,2, né? Por que é 0,2? O 2% é 2 dividido por 100. Então, você vai fazer o cálculo. O 20%. 20% é 20 dividido por 100. Então, 20 dividido por 100 resulta em 0,2 ao semestre. E o tempo, que está em meses, 18 meses. Vão ser quantos semestres, né? 18 meses vão ser 3 semestres. E agora, então, ó, eu vou usar essas informações aqui. A taxa em semestre e o tempo em semestre, né? 18 meses vai ser 1 ano e meio, né? Então, 1 ano são 2 semestres e meio ano são 1 semestre, totalizando 3. Lembrando aqui a fórmula, então, ó, a fórmula do montante vai ser capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Montante vai ser igual a R$ 5.000 vezes 1 mais 0,2 elevado à terceira potência, né? O tempo é igual a 3, a taxa é 0,2. Continuando aqui, ó, 5.000. Perceba que o 5.000 eu não calculei ainda com ninguém, então eu devo repeti-lo. E 1 mais 0,2 é 1,2 elevado ao cubo. Então, olha só, perceba bem aqui, ó, para facilitar a nossa vida, eu fiz aqui a conversão, ó. 1,2 elevado ao cubo já foi colocado aqui na questão que ele equivale a 1,728, tá? Você pode testar na calculadora no seu celular para verificar se realmente é verdade essa informação. Então, prosseguindo aqui, ó, o montante vai ficar então aqui 5.000 vezes 1,728. O objetivo de eu já botar o resultado aqui é para agilizar a explicação, que gasta muito tempo, né? Eu percebo que seria interessante ter uma aula separadamente explicando sobre multiplicação com decimal. Então, como a ênfase aqui é o juro composto, eu optei por não gastar o tempo calculando a multiplicação aqui do 1,2 elevado à terceira potência. Então, aqui, ó, novamente, ó, para facilitar a situação, vamos considerar que 5.000 é a mesma coisa que 5 vezes 1.000. Para a gente poder aqui converter o decimal e reduzir o número de vírgulas para facilitar aqui a conta. Então, aqui eu tenho aqui o 1,728 vezes 1.000, que é múltiplo de 10. Né? Toda vez que eu vou multiplicar um valor decimal
com um múltiplo de 10, o número de zeros vai corresponder ao número de casas que eu vou andar com a vírgula. Então, o resultado aqui de 1,728 vezes 1000, o valor numérico é esse, é 1728. Quantas casas eu tenho aqui? 3 zeros, eu vou sair com a vírgula em 3 casas, então vai ficar 1, 2, 3. O resultado, então, de 1000 vezes 1,728 é 1728. Então, agora eu tenho aqui, 5 vezes 1728. Então, agora eu multiplico o 5 vezes 1728 e vou obter o valor do montante. Então, aqui, vezes 5, 5 vezes 8 é 40. 5 vezes 2 é 10, com 4, 14. 5 vezes 7 é 35, com 1 é 36, sobe 3. 5 vezes 1 é 5, com 3, 8. Então, o montante aqui, após 3 semestres, vai ser de R$ 8.640. Então, perceba que basta você substituir os dados na fórmula do juro composto. Tem que se dar o capital, tem que se dar a taxa, tem que se dar o tempo e fazer o cálculo. E talvez a maior dificuldade aqui, sem a calculadora, seja fazer o cálculo de valores com decimais. Vamos para a terceira questão aqui. Então, olha só. Terceira questão. O montante de um capital de R$ 8.000 aplicado a juro composto durante 3 meses a uma taxa de 5% ao mês é... Então é o seguinte, vamos logo verificar se a taxa e o tempo estão correspondendo. O tempo está em meses e a taxa está em meses. Então eu não preciso fazer aí a conversão de um dos dois. Vamos colocar aqui os dados. O capital é R$ 8.000. A taxa é de 5% ao mês. E eu não vou escrever aqui para calcular 5, né? Eu vou botar aqui 0,05, que é o mesmo valor de 5 dividido por 100. E o tempo vai ser 3 meses. Então, lembrando que a taxa está ao mês e o tempo está em meses. E agora, o montante, eu vou ter que usar a fórmula aqui. Montante, capital, vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. E aqui vamos substituir. Capital, 8.000, vezes 1 mais 0,05 elevado a 3, que é o valor do tempo, 3 meses. Então, aqui o valor 8.000 é o último valor a ser multiplicado, porque a prioridade é a potência. 8.000 vezes o 1 mais 0,05 é 1,05. Alguns alunos equivocadamente colocariam um resultado aqui que seria 1,5, né? Assim cometendo um erro. Então percebam que é 0,05 mais 1. Então o resultado aqui é 1,05. Então olha só, foi fornecido já aqui, que 1,05 elevado à terceira potência já tem um resultado, que é 1,1576. Então eu vou substituir. Onde tem aqui 1,05 elevado ao cubo, eu vou substituir pelo valor que foi fornecido lá, que é 1,1576. E novamente vamos usar aquela informação, que 8.000 é a mesma coisa que 8 vezes 1.000. E assim eu vou multiplicar aqui o 1.000, primeiramente, pelo número decimal, e assim tentar reduzir o número de vírgulas, número de casas. Não é nem número de vírgulas, né? É o número de casas após a vírgula. E essa intenção aqui é para tentar facilitar para quem tem dificuldade com matemática, tá legal? Então, geralmente, aqui nessas questões, não foi visto ou não foi bem visto alguns conceitos, né? A gente sabe que tem estudante que tem dificuldade com frações, tem estudante que tem dificuldade com potenciação, com decimal também, essa questão de valores negativos. Então, aqui é uma estratégia para tentar aqui facilitar a vida de quem tem dificuldade com matemática. Então, primeiramente, vamos multiplicar aqui 1,1576 por 1.000. E depois, o resultado, vamos multiplicar pelo 8, que está faltando aqui. Lembrando, né? Toda vez que multiplica-se aqui um múltiplo de 10 por um decimal, eu posso simplesmente repetir o valor
Então aqui vai ficar 11576. E aqui tenho 3 zeros, então eu vou andar aqui 3 casas com a vírgula. 1, 2, 3. A vírgula vai parar bem aqui antes do 6. Então aqui 1,1576 vezes 1000 resulta em 1157,6. E agora então, ó, eu posso multiplicar esse valor por 8, que é o que estava faltando bem aqui, tá? 8 vezes 6, 48, sobe 4. 8 vezes 7 é 56, com 4, 60, sobe 6 então. 8 vezes 5 é 40, com 6 é 46, sobe 4. 8 vezes 1 é 8, com 4 é 12, sobe 1. E 8 vezes 1 é 8, com 1 é 9. Então, esse aqui é o resultado. Ó. Quantas casas eu tenho aqui após a vírgula? Uma casa. Então, eu ponho aqui apenas uma casa após a vírgula. O montante dessa operação, portanto, é R$ 9.260,80. Então, o valor aqui, nas alternativas que mais se aproxima dele, ó, não tem nenhum que seja exato o valor, mas o que mais se aproxima aqui, né, é R$ 9.261. Efetuou o arredondamento, né? Aqui, em vez de 80 centavos, converteu para uma unidade aqui. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Essas questões, perceba que eu fui explicando de modo meio agilizado para a gente tentar ganhar tempo. Então, questão que você não compreendeu bem, você deve pausar o vídeo, raciocinar, tentar assimilar bastante e, inclusive, voltar o vídeo para tentar rever a questão. Tente fazer no seu caderno também essas questões aqui, refazer, que isso ajuda muito na compreensão, tá? A matemática, aprender matemática é um processo de repetição e memorização. É semelhante, inclusive, ao filme do Karate Kid, né? Onde a cena lá do mestre, interpretado lá pelo Jackie Chan, ele fica dizendo para o garoto assim, tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco. E o garoto nem compreende exatamente o que ele está fazendo, né? Posteriormente, essa situação acaba fazendo sentido. Então, muitas situações em matemática, para quem tem dificuldade principalmente, você deve ficar reproduzindo as situações para depois obter um significado melhor. Então, a tarefa da semana é essa aqui, ó. Um comerciante consegue um empréstimo de R$ 60 mil que deverão ser pagos ao fim de um ano, acrescido de juro composto de mês, né? De 2% ao mês. Então, perceba aqui, nessa questão, ó, o tempo está em ano, um ano, e a taxa está ao mês, mas facilmente você consegue converter aí. Então, é o seguinte, ó, resumindo, a pergunta é qual é o montante aí? Quanto o comerciante deverá pagar ao fim do prazo combinado? Então, você tem aí o capital, você tem a taxa, tem o tempo, calcule o montante. Segunda questão, qual o capital que, aplicado à taxa de 2% ao mês, daria origem ao montante tal, né? Então, dessa vez, ele já forneceu o montante e quer que você defina qual é o capital aí ao final de 10 meses. Perceba que a taxa está em meses e o tempo está em meses também. Terceira questão. Qual o montante de um capital de R$ 10 mil aplicado a juros compostos de 6% ao ano durante 8 anos e 4 meses? Então, aqui você vai fazer aqui a conversão. Você pode pesquisar aqui essas questões, como respondê-las e entregar na próxima semana. Então, até a próxima, pessoal. Bons estudos.